Fala família, Pastor Jonatas na área para nós começarmos mais um tempo devocional do nosso projeto Jovens Fortes 2026 e hoje nós estamos no dia 49 lendo a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E a nossa reflexão no dia de hoje vai estar em 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e o verso 3, que fala o seguinte: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Olha que poderoso aquilo que Paulo está escrevendo para os irmãos de Tessalônica. Ele está, de fato, elogiando e agradecendo a Deus pela maneira como a comunidade de fé naquele lugar está vivendo. Como cada irmão e cada irmão entendeu a mensagem de Cristo e agora eles não somente entenderam, mas eles estão na questão prática, eles estão praticando a fé de maneira sadia, de maneira produtiva e de maneira que agrade ao Senhor. Paulo está falando, olha gente, eu sempre estou dando graças a Deus por vocês. O meu coração é um coração que agradece a Deus por essa comunidade de fé. E a primeira coisa que eu quero alertar você ou colocar de fato algo no seu coração. Você já agradeceu a Deus hoje pela sua igreja local? Você já agradeceu hoje pela comunidade de fé que você está inserido, pela célula que você está inserido, pelos irmãos que comungam com você da mesma fé, na mesma igreja? Você já agradeceu a Deus hoje pelo seu pastor, pela sua pastora, pelo seu líder, pelos irmãos que caminham com você? Seu coração é agradecido a Deus por essa comunidade de fé? Vou te dar aí um tempo para você agradecer ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela comunidade de fé. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelas minhas irmãs, obrigado pelos meus pastores, obrigado a Deus pela equipe de liderança que eu faço parte. Muito obrigado. Nós precisamos, irmãos, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem colocado na nossa vida e principalmente pela família da fé que Ele nos inseriu. E Paulo fala, olha, isso aí é apropriado, agradecer a Deus pela comunidade de fé é apropriado. E ele fala o seguinte, porque a fé que vocês têm, presta atenção nisso, a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Olha que interessante, irmãos. Paulo está falando que a fé que eles receberam, inicial, não se tornou uma fé estática, não se tornou uma fé morta, paralisada, que está do mesmo tamanho, mas se tornou uma fé que cresce. Uma fé que aumentou, uma fé que era inicial, do tamanho, sei lá, de um grão de mostarda, como Jesus fala. Mas à medida que as coisas foram acontecendo, à medida que o tempo foi passando, essa fé aumentou. E a pergunta que eu faço é, como que a nossa fé cresce? Como que a nossa fé aumenta? É simples, a nossa fé cresce quando nós exercitamos nas circunstâncias ruins, nos dias bons, nós aprendemos a exercitar a nossa fé. Eu vou pegar de novo o exemplo que Jesus dá em relação à fé ser como um grão de mostarda. Para que uma semente ela possa germinar e ela possa crescer e dar frutos, você precisa colocar ela numa terra boa. E essa terra boa é o nosso coração. E a semente é a palavra de Deus. Só que para ela crescer, você precisa nutrir, você precisa jogar água, você precisa limpar a terra das pedras, você precisa guardar aquela terra de todo passarinho que vem para comer a semente. Você precisa guardar a terra e regar essa terra. E à medida que você fizer isso, a sua semente vai criando raízes e ela vai crescendo e ela vai aparecendo os frutos. Quero dizer para você, se você não regar a sua fé, se você não batalhar pela sua fé, se você não exercitar a sua fé dia após dia com a palavra de Deus, confessando a palavra de Deus, orando, declarando, crendo contra as circunstâncias, sua fé não vai crescer. Ah, pastor, eu não consigo.
Pode perceber. Você tem enfrentado problemas, você tem enfrentado adversidades, essa semana você tem enfrentado crises. Isso é uma oportunidade que Deus te dá para você crescer em fé, para você exercitar a sua fé. Quero dizer para você, a nossa fé ela precisa crescer, ela não pode ficar estática. E à medida que a nossa fé cresce, Paulo continua dizendo, o amor que vocês têm uns pelos outros tem aumentado. Sabe, irmãos, o desafio de Deus é que essa fé que nós temos, ela não seja uma fé individual apenas, mas ela seja uma fé coletiva. Que a fé que você tem não seja simplesmente para resolver os seus problemas, mas é uma fé para que os outros irmãos, as outras irmãs também possam ser afetados, alcançados. É uma fé que atua para que o amor cresça, o amor comunitário, o amor dentro da igreja, o amor na família da fé, ela cresça, ela aumente ao ponto dela transbordar. Quero desafiar você a crescer no amor, crescendo em fé. A crescer na compaixão pelos irmãos à medida que você cresce em fé. Porque isso de fato é o que importa. O Senhor Jesus, olha, Ele fala, eu deixo um novo mandamento para vocês, amem uns aos outros. A verdadeira fé é a fé que atua pelo amor, amando a nossa comunidade de fé, amando ao nosso próximo, amando as pessoas que estão de fato nos cercando, porque o amor expressa o coração de Deus. O verdadeiro amor expressa o coração do nosso Pai. Amém? Vamos orar a palavra? Diga assim comigo. Eu desfrutarei de uma fé que cresce dia após dia. Não viverei de maneira paralisada ou estática, mas exercitarei a minha fé em cada circunstância. Assim como o amor pelos irmãos e irmãs da minha igreja local aumentará e se multiplicará mais e mais. Não viverei com máscaras ou com um amor fingido, mas o amor de Cristo em minha vida transbordará e amarei cada um dos meus irmãos revolucionariamente. Amém? Eu espero que você tenha sido tão abençoado como eu tenho sido abençoado esses dias. Um beijão no seu coração. Até amanhã. Tchau, tchau.